Ok, boa tarde então a todos. Nesta fase final já deste seminário, quero falar sobre uma iniciativa que já hoje foi aqui mencionada pela colega Emília, uma página por dia, de que muitos de vós já terão certamente ouvido falar. Esta iniciativa tem lugar exatamente no âmbito da participação do Instituto Politécnico na Rede Internacional de Universidades Leitoras, e irá completar daqui a poucas semanas o seu segundo aniversário. Antes de mais, gostava só de referir que este trabalho, apesar de me ter sido confiada esta tarefa de apresentar o trabalho desenvolvido no âmbito da iniciativa Uma Página por Dia, não posso deixar de sublinhar que ele resulta de um trabalho de equipa, de um núcleo da RIUL e PBEJA, constituído também pela colega Samei e pelo colega Florencio Muniz, que, apesar de aposentado, continua felizmente a fazer-nos visitas regulares, o que é sinal que tem algumas saudades nossas, não é? Como podemos ver pelo seu entusiasmo. Nesta breve apresentação, irei tentar fazer então, focar alguns aspectos relacionados com a iniciativa, nomeadamente ver as suas raízes, como é que ela começou, qual foi o seu processo de crescimento e de florescimento, os frutos que ela deu e também que sementes é que o projeto acabou por lançar e que outros projetos é que dessas sementes acabaram por nascer. Terão certamente reparado que nesta estrutura da apresentação usei várias palavras ligadas ao conceito de árvore, que, como muitos saberão, constitui exatamente um dos emblemas desta iniciativa. Não só porque foi exatamente uma árvore que serviu de suporte físico à iniciativa, mas também porque a árvore acaba por simbolizar muito daquilo que com ela se procurou atingir ao longo destes quase 2 anos. Comecemos então pelas raízes. Ora, tendo o IPBEJA decidido aderir à Rede Internacional de Universidades Leitoras, passou a ser também a sua missão, não é? Já o era, mas de forma talvez mais marcante, contribuir para o fomento de hábitos de leitura no seio da sua comunidade. E essa foi exatamente a questão inicial. Como é que o IPBEJA, como é que este núcleo da RIUL IPBEJA poderia contribuir para aumentar então os hábitos de leitura de todos aqueles que por este espaço passam todos os dias? Todos nós sabemos que hoje em dia o cotidiano é cada vez mais acelerado, há cada vez menos tempo para nós lermos um livro, mas pensando num provérbio em inglês que talvez muitos de vós conheçam, "An apple a day keeps the doctor away", pensou-se que, exatamente com esta noção de pequenas doses, se poderia fazer uma reformulação desse provérbio e passar para algo como "A page a day makes you feel okay", ou aquilo que em português poderia ser talvez traduzido por "uma página por dia, o bem que a todos faria". Foi exatamente tendo em conta a ideia de que, não havendo tempo para ler, que não temos aqui, portanto, uma questão de saúde física, como no provérbio em inglês original, mas todos nós reconhecemos facilmente que a diminuição do tempo para a leitura no nosso dia-a-dia poderá, a longo prazo, contribuir para uma degradação, digamos assim, do bem-estar do indivíduo. E foi exatamente tendo isto em mente, foi assim que se justificou esta analogia com a maçã e também surgiu também a ideia de colocar a árvore no centro da iniciativa. E porquê a árvore? Porque a árvore é não só o arquétipo da vida, mas também um símbolo de produtividade, de criatividade, pelas múltiplas associações que são frequentemente feitas ao seu conceito. No entanto, pensou-se aqui que a árvore que iria servir de suporte seria uma árvore não tradicional, ou seja, que não desse folhas daquelas que estamos habituados a ver nas árvores, mas árvores de um outro tipo, que dessem folhas em formato de papel, ou seja, páginas que viriam a servir de suporte para uma nova iniciativa que viria então a chamar-se Uma Página por Dia. Nasce então assim a ideia de criar um suporte no IPBEJA, a partir do qual fosse possível então todos os dias haver um texto novo partilhado, portanto, por toda a comunidade.
Aqui importa só referir que quando nos referimos a texto, não estamos a pensar apenas nos textos canónicos, literários, mais convencionais, mas pensamos em texto em sentido lato, ou seja, não só texto literário, mas também textos eventualmente não literários, textos não verbais também, portanto textos gráficos, pictóricos, e também textos em diversas línguas, não é? Que, de forma a conseguirmos chegar a uma muito maior diversidade de tipologias de texto. A ideia estava lançada, era agora preciso regá-la, não é? Para que ela começasse a crescer, e foi para que pudesse crescer uma árvore como aquela que se idealizava, foi necessário pedir aqui a colaboração de uma colega, a colega Viviane Silva, a quem nós muito devemos exatamente pelo arranque desta iniciativa. E porquê? Porque foi a colega Viviane Silva, portanto, docente do Departamento de Artes, Humanidades e Desporto deste Instituto, que acabou por conceber a árvore e por lhe dar corpo numa escultura em ferro que podem ver nesta iniciativa. Esta árvore, que está aqui ainda despida, ou seja, sem folhas, pouco tempo depois de ter sido terminada, ganhou então as suas primeiras folhas, num evento que teve lugar há mais ou menos 2 anos, aqui no Instituto Politécnico de Beja, no dia 13 de maio, e que teve como objetivo apresentar a Rede Internacional de Universidades Leitoras à comunidade. Nesse dia foram então apresentados, tal como hoje, foram feitas várias comunicações sobre o tema da leitura, sobre a literacia ou as literacias, no plural, e no decorrer dessa iniciativa inaugurou-se também uma exposição no espaço Galeria ao Lado, que todos aqui certamente conhecerão, ou do qual já tenham ouvido falar, na qual se tentou tratar o tema leituras através da exposição de uma série de painéis, cada um deles alusivo a um tipo de leitura. Numa posição central desta exposição, como poderão ver, está a árvore que viram há 2 fotografias atrás, desta vez já com folhas, com as suas primeiras páginas, e desde o início se procurou encorajar todas as pessoas que por ela passaram a sentirem os textos, a colherem esses textos e a deixarem na árvore novamente para que outras pessoas o pudessem ler, ou então até levá-lo e deixá-lo noutro sítio. Temos aqui um exemplo, portanto, do primeiro contacto com a Filipe Álvares, que está ali, não é, neste momento, há 2 anos atrás, a colher o primeiro texto. E a dar então um dos primeiros passos para o arranque desta iniciativa. Pensou-se, no entanto, que se a partilha era um dos objetivos desta iniciativa, que seria talvez redutor ou talvez limitador deixar que a árvore fosse o único mecanismo de divulgação de textos. Isto porquê? Porque apenas quem passasse num determinado ponto físico é que acabaria por poder usufruir desta iniciativa. Pensou-se então que a árvore deveria poder dar outro tipo de folhas, não só folhas em formato de papel, mas folhas em suporte digital, e foi exatamente por isso que se resolveu criar uma plataforma, foi um blog, com o endereço que vai aparecer dentro de alguns momentos, umapaginapordia.blogspot.pt, no qual basicamente todos os textos partilhados, divulgados em formato de papel, passaram então também peço desculpa, a ser então divulgados. Qual, neste momento, seria talvez importante pensar um bocadinho, portanto, já foram divulgados muitos textos nesta iniciativa, em alguns dos critérios que têm sido usados exatamente para a divulgação de textos. Até o momento já foram divulgados mais de 330 textos ao longo destes 2 anos, e alguns dos critérios para a sua seleção tiveram exatamente a ver com a intenção de abarcar um número ou seja, vários tipos textuais, e de representar vários géneros, vários modos literários, textos não literários, textos pictóricos, como já dissemos, textos de diversas línguas. Outro critério foi também o de procurar assinalar datas especiais, como por exemplo o Dia da Árvore, em que normalmente nessa semana
Naturalmente se tentou divulgar textos alusivos exatamente à árvore. No Natal, em 2011, foram também divulgados vários textos de diversos autores sobre essa quadra. Outro tipo de data também assinalada teve a ver com, por exemplo, o anúncio de Prémios Nobel da Literatura, em que também foram tidos em conta. A homenagem a autores, não só premiados, como no caso desses Prémios Nobel, mas também autores que foram desaparecendo ao longo destes 2 anos, e como exemplo gostaria de referir que em 2012, todo o mês de dezembro de 2012 foi exatamente dedicado à partilha e à divulgação de textos de autores que nos abandonaram ao longo desse ano, portanto, do ano de 2012. Por vezes assinalam-se temas especiais apenas para tentar quebrar um pouco a rotina. Por exemplo, há mais ou menos um ano atrás houve uma semana dedicada à Ilha do Corvo. Neste momento, durante os meses de março e de abril deste ano de 2013, estão a ser divulgados textos de autores portugueses, muitos deles ainda não contemplados anteriormente e que agora procuramos representar. No entanto, obviamente, esta partilha de textos não parte apenas de nós e, como eu tinha dito, é exatamente na partilha de páginas que assenta grande parte da iniciativa. E daí poderem ver ali este endereço eletrónico, umapaginapordía@gmail.com, o qual desde maio de 2011 está disponível e que tem exatamente como função servir de depósito de textos que a comunidade pode enviar e sugerir para publicação. No ano de 2011 houve ainda diversas pessoas que o fizeram. Foi-se perdendo um pouco ao longo do tempo esta colaboração, no entanto caberá, portanto, agora à equipa futuramente a reforçar a divulgação para ver se conseguimos, talvez depois de hoje, começar a recolher, não é? E a acolher mais sugestões vossas para as podermos divulgar. Esta iniciativa, além das folhas, deu também já frutos, já houve resultados que se procuraram avaliar, porque desde o início tivemos noção de que era importante ver exatamente que impacto é que a árvore tinha tido no IPBEja. Ora bem, no final de 2011, em dezembro, deu-se por terminada a primeira fase desta iniciativa. Começou em maio, como eu tinha dito, com o tal evento da Rio do IPBEja, terminou em dezembro e nessa altura pensou-se em aplicar um pequeno questionário a uma amostra da comunidade escolar do qual se puderam apurar, então foram apurados alguns resultados. Foram inquiridas 448 pessoas representativas, que são representantes proporcionalmente, digamos assim, dos vários grupos que constituem a comunidade do IPBEja. Ou seja, foram aplicados mais questionários a estudantes, por motivos óbvios, porque constituem a maior fatia deste bolo que é a população do IPBEja, também a docentes, a pessoal não docente e também a pessoas externas ao IPBEja. E isto porquê? Porque todos os dias no nosso Instituto temos pessoas que por vários motivos por aqui passam e que também acabaram por se cruzar exatamente com a árvore que na altura divulgava todos estes textos. A primeira pergunta desse questionário era exatamente esta, e isto em 2011. Conhece a iniciativa Uma Página por Dia, sim ou não? Podem ver aqui alguns dos resultados. No caso dos estudantes, apenas 40% realmente dos estudantes é que responderam que conheciam a iniciativa, 60% não. No caso dos docentes, a esmagadora maioria revelou conhecer. No caso do pessoal docente, portanto, houve um maior equilíbrio, assim como no caso das pessoas externas. A pergunta seguinte era agora, e atenção agora, considerando apenas as pessoas que conheciam a iniciativa, apenas essas continuaram a responder, procurou-se então agora ver em que formato é que conheciam a iniciativa. Em papel, em formato eletrónico, portanto no blog, ou em ambos os formatos. No caso dos estudantes, curiosamente não, isto é facilmente explicável, podemos ver que a esmagadora maioria manifestou conhecer apenas a árvore em papel, portanto, peço desculpa, a iniciativa em formato de papel, através da árvore. E isto porquê? Porque a árvore, depois da exposição no espaço da galeria ao lado, depois de ela ter terminado, foi deslocada para a biblioteca, onde esteve durante vários meses, portanto, exatamente até dezembro, e onde todos os textos eram, portanto, divulgados durante esse período.
Apenas 18 alunos responderam a conhecer, então, portanto, os dois formatos. No caso dos docentes, curiosamente, temos então o suporte digital a ter uma muito maior relevância. Como exemplo, a pergunta seguinte foi então, conhecendo a árvore, conhecendo a iniciativa, agora, alguma vez efetivamente leu textos com alguma regularidade, portanto, de uma página por dia? Aqui os resultados são muito equilibrados, como poderão ver, ou seja, cerca de 50% para o lado do sim, 50% para o lado do não. E perguntámos então às pessoas que efetivamente manifestaram o facto de ter lido, portanto, vamos reduzindo cada vez mais o número de pessoas aqui envolvidas, em que suporte é que realmente liam. E aqui o que podemos ver é que a maior parte das pessoas leu efetivamente os textos em formato de papel, menos no blog, o que implica, o que nos leva, portanto, se calhar a concluir que as pessoas não foram tão frequentemente à procura do tal blog que existia como suporte, mas acabavam por ler os textos quando se cruzavam com eles, assim que passavam pela arte física e que acompanhavam, portanto, no seu campo visual. O que nos leva, portanto, a pensar que a este nível talvez tenha ficado aquém das nossas expectativas. É verdade, o impacto que teve então o blog. No entanto, houve, portanto, uma mais expressiva adesão a esta iniciativa no seu formato em papel. Podemos agora, futuramente, portanto, divulgar mais esta componente digital. E era exatamente agora esta ideia final que era importante sublinhar, ou seja, apesar de não ter havido um impacto talvez expressivo a nível do blog, houve outros resultados nos quais nunca havíamos pensado inicialmente e que acabaram por mostrar que esta iniciativa acabou por dar muitos frutos. Esses frutos revelaram-se a nível da itinerância da árvore, e também em novos projetos em que a equipa não tinha pensado inicialmente, mas que, tal como a própria colega Emília já há bocadinho referiu, acabaram por vir a nascer mais tarde. Em relação à itinerância, a árvore, tal como foi referido, esteve no espaço da Biblioteca do IPABEJA durante vários meses, em 2011, e agora, neste momento, está a fazer uma nova itinerância 2 anos depois, pelas várias escolas. Portanto, na primeira, há 2 semanas atrás, esteve na Escola Superior Agrária, na semana passada na Escola Superior de Saúde. Neste momento está disponível, como muitos de vós terão visto, antes de entrar aqui para este espaço, para este anfiteatro, aqui no átrio da Escola Superior de Educação, e temos ali um espaço em falta, mas inevitavelmente, porque na próxima semana será concluído este curso quando a árvore estiver disponível na Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Além desta itinerância, há outras itinerâncias já pensadas, ainda não concretizadas, mas que têm eventualmente a ver, portanto, com a passagem da árvore fora de portas, ou seja, a ida da árvore para outros destinos, nomeadamente para bibliotecas públicas do país e para outras instituições de ensino superior. No entanto, esta é uma ideia ainda em forma de embrião, não é? Ainda a crescer, e que terá de ser moldada ao longo do tempo. Gostaria ainda então de dedicar mais uma vez só algumas breves palavras ao projeto Vamos Plantar uma Árvore de Palavras, que foi exatamente um projeto filho de uma página por dia. Qual é que foi o objetivo principal? Foi exatamente levar este espírito da partilha de textos para outros contextos, nomeadamente para as escolas do ensino básico e secundário de Beja. A Escola Secundária Diogo Gouveia foi a primeira a aderir a esta iniciativa. E no que é que ela consiste, basicamente? Portanto, numa primeira fase, a exposição leituras e a árvore que serviu de suporte a uma página por dia é levada até às escolas. No entanto, o objetivo é que ela lá deixe uma semente e que dessa semente venha a nascer uma nova árvore, que podem ver parcialmente, e há pouco até puderam ver de forma mais completa nas fotografias que a colega Emília mostrou, uma árvore criada pela própria comunidade dessa escola. Neste caso aqui resultou de um trabalho, portanto, de turmas, tanto de uma aluna de uma turma de artes, do 10º ano, se não estou em erro, mas julgo do 11º ano, e foi essa árvore que passou a servir de suporte para textos escritos, para alguns dos textos escritos por alunos de várias turmas da escola.
ou seja, este espírito de partilhar uma página por dia ou várias páginas de forma periódica acaba por se manter agora e por começar a dar outro tipo de frutos. Mais uma vez pensou-se que o formato de papel poderia não ser suficiente e daí se ter decidido criar uma nova plataforma, neste caso o blog Vamos Plantar uma Árvore de Palavras, a plantar a árvore de palavras, aqui com uma versão mais condensada do endereço, e que teve exatamente a ver e que serviu então, que servirá daqui para a frente de arquivo de textos que foram divulgados até ao momento e que servirão também e que permitirão também que estes textos escritos pelos alunos que envolvem todas estas turmas ganhem também uma outra visibilidade, não é? O que poderá ser, portanto, muito benéfico, tendo em conta que poderá permitir a estes alunos que tenham o seu trabalho, que vejam o seu trabalho a ser visto, passando a repetição, por um público muito maior. Antes de terminar, gostaria de aproveitar para fazer muito rapidamente alguns agradecimentos a pessoas que tenham contribuído para que este projeto funcione e, nomeadamente, gostaria mais uma vez de salientar o agradecimento à colega Viviane Silva, que deu corpo à árvore, que serviu de arranque a tudo isto que agora aqui podemos ver. Também às colegas Sandra Lopes e Sandra Saúde por terem prestado apoio na elaboração do questionário que foi aplicado e no tratamento dos dados desse mesmo questionário. À equipa da Biblioteca do Instituto Politécnico de Beja, coordenada pela doutora Elisete Sepanas, que prestaram muito apoio logístico nos meses em que a árvore lá esteve disponível, substituindo os textos diariamente. E ainda à Dona Maria Carrilho, portanto à Mariazinha da Escola Superior de Educação, que também prestou um apoio muito útil na impressão de vários materiais necessários à iniciativa. Para terminar, gostaria de deixar uma última pergunta, e que seria esta: se alguém aqui já leu a página de hoje. Como sabem, continuamos com esta iniciativa de uma página por dia e hoje, tal como nos restantes dias, há uma página divulgada. Não sei se alguém já leu ou não, mas caso não tenham feito, se poderão fazê-lo agora. Acho que alguém tem os textos para distribuir, eu agora não sei. Se fugir, não, temos ali exatamente os textos e vou pedir então agora a vossa aprovação para a distribuição do texto da página do dia de hoje. Obrigado pela atenção e votos de uma boa leitura.